Oi, Marinês, bom dia, tudo bem? Acertei. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, prazer estar com você aqui de novo. O prazer é meu. Você não estava vindo presencialmente aqui? Tava, hoje eu vim online, mas de vez em quando eu vou aí presencial, para te dar um abraço. Tá. Eu me lembro. Me conta, o que você trouxe para a gente hoje? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre que o planejamento patrimonial da família, ele começa na vida a dois, né? Muitas vezes eu já tive aí na rádio algumas vezes. Hoje eu vi que um colega foi aí falar sobre holding familiar também. Muitas vezes as pessoas começam a se preocupar com o planejamento patrimonial e sucessório quando ela, né, atinge uma certa idade, quando ela está numa fase da vida dela em que ela começa a se preocupar em como ficarão, né, os meus herdeiros, os meus filhos, os meus netos, a minha esposa, o meu companheiro, no dia que eu não estiver mais aqui. Né? E isso se dá através de alguns instrumentos, inclusive já falei algumas vezes, né, de planejamento patrimonial e sucessório, testamento, a doação, seguros de vida, planos de previdência privada, VGBL, PGBL e até mesmo através de uma holding familiar. Porém, o que muita gente não se dá conta é que o planejamento patrimonial e sucessório, obviamente, começa quando a família se inicia. E muitas vezes, né, a família se inicia, obviamente, num relacionamento. A gente tem algumas fases que não necessariamente passamos por todas, né? Mas temos aí o namoro, a união estável e o casamento. E muitas vezes a diferença entre um namoro e uma união estável, esse liame, ele é muito tênue e muitas vezes pode se confundir. Então, existem alguns instrumentos que a pessoa pode se valer para não restar dúvidas em relação a isso. Algumas pessoas acham, mas para eu ter configurado uma união estável, eu preciso estar X tempo com determinada pessoa, ou eu preciso estar morando sobre o mesmo teto, ou eu preciso ter um filho. Não, não necessariamente. Para você ter uma união estável configurada, basta que aquele relacionamento entre duas ou até mais pessoas, que hoje em dia nós temos outras formas de família, tenha a intenção de constituição familiar. Se ambas as partes tiverem a intenção de estarem juntos e constituir uma família, aquilo já é considerado uma união estável. E nós não precisamos de documento para que isso seja configurado. Você vai em juízo e requer o reconhecimento, por exemplo, de uma união estável. Porém, quando todos estamos juntos, está tudo mil maravilhas, nenhum problema ocorre. Os problemas começam a ocorrer quando esse relacionamento não dá certo e chega ao fim, e aí você precisa fazer uma dissolução de uma união estável ou um término de um namoro, e muitas vezes, para uma parte, aquilo ali era um namoro, efetivamente, e para outra parte, ele já considera que ele vivia em união estável. E aí vai a juízo discutir essas questões. Só que se você já souber, né, que você pode se valer de alguns instrumentos, você consegue corroborar melhor aquilo ali para que ambas as partes estejam seguras em relação a isso. Todo relacionamento gera efeitos patrimoniais, né? Tudo que você adquire na constância, por exemplo, de uma união estável, que não está oficializada, que você não levou a cartório, num cartório de notas e não escolheu um determinado regime de bens, tudo que você constituiu naquela união vai ser meado, vai haver a meação, 50% de um, 50% do outro. Caso você efetivamente vai oficializar isso, e você oficializa isso através de uma escritura pública, por exemplo, de reconhecimento, um contrato de união estável, você pode, inclusive, escolher o regime de bens, né, que você vai reger aquela relação. Muitas pessoas acham que não, o regime de bens sempre vai ser o da comunhão parcial, que eu adquiri na constância da união, a gente divide no final. Mas não necessariamente, você tem outros regimes que você pode escolher, o da separação total de bens, o da comunhão universal de bens, participação final dos aquestos, que não vale a pena aqui eu ficar falando, não é muito praticado no Brasil, e da comunhão universal, que é a regra geral. É o que eu falo. Você tem o livre-arbítrio de escolher, você tem autonomia da vontade para escolher como que você quer reger aquela relação. Se você não escolhe, o Estado, a lei, escolherá por você. E aí não tem mais como a gente chorar. E aí, muitas vezes, essa questão do namoro e da união estável, você pode conseguir resolver isso através de um contrato de namoro. Poucas pessoas sabem, mas você pode
registrar, fazer um contrato de namoro, inclusive uma escritura pública em cartório de notas, para dizer ali naquele documento que aquela relação se trata de um namoro e não de uma união estável, e como que você quer reger aquela relação. Muitas vezes, relação a dois, seja união estável, namoro ou casamento, vão ter consequências distintas, seja na separação dessas duas pessoas, no futuro divórcio, por exemplo, de um casamento, ou na morte. E as consequências, elas são distintas, poucas pessoas sabem, por isso que é tão importante, né? A gente, muitas vezes, para se casar, a gente não procura um advogado, a gente não procura saber qual é a consequência patrimonial daquele casamento, daquela união estável, de eu escolher ou não escolher um regime de bens para reger aquela relação. E aí, obviamente, quando você vai dissolver isso tudo, você precisará de um advogado, mas aí é quando os problemas surgem e aí não tem como a gente remediar tanto assim. Por isso que é tão importante o planejamento patrimonial da família já no início dessa família, quando essa família está se constituindo e você se atentar para todas as consequências patrimoniais que pode advir daquela relação. E doutora Ana Carolina, eu vou te cortar, mas só para dizer que é uma coisa cultural, sabe? Porque o que eu percebo? Que as pessoas ficam cheias de medos para falar sobre esse assunto, como se, está interessado nos meus bens, né? Na verdade, é exatamente o oposto. Você quer esclarecer para não ter problemas posteriormente, certo? Exatamente, exatamente. É um tabu que existe, né? Não vou tocar no assunto de dinheiro, de patrimônio, de bens, porque vai achar que eu estou interessado ou que eu não quero que ele participe de nada. E aí, como tudo no início do relacionamento é tudo muito lindo, muito romantizado, as pessoas não tocam nesse assunto. E aí depois, no divórcio, na dissolução, ou até na morte de um desses entes, você vai lá querer concorrer com uma herança com o filho, com o ascendente, com os pais, e aí surgem as brigas, as confusões, e a gente tem aí essas histórias de inventários intermináveis com relação a isso. Por isso que é sempre bom você estar, né, bem assistido, bem informado e saber das consequências das escolhas, né, ou faltas de escolhas que você faz, porque na omissão é a lei, é o Estado que vai agir por você. É isso. Olha, doutora, muito obrigada por você ter falado sobre isso. E, gente, a gente tem que ter essa clareza, né, e deixar um pouco essa coisa do romantismo de lado e colocar mesmo no papel. Doutora, como é que as pessoas fazem para encontrar você, para poder ajudar nesse momento? Sim, eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, só digitar meu nome que está aparecendo aí na tela, Ana Carolina Tedoldi, que vocês me encontram. Tem o meu site também, anacarolinatedoldi.com.br, onde eu trato lá justamente sobre planejamento patrimonial e sucessório da família. E no dia 17, agora de fevereiro, eu vou estar realizando uma palestra online e gratuita no meu canal do YouTube, né? Para você fazer a inscrição, é só digitar na internet palestra.anacarolinatedoldi.com.br, que você participa gratuitamente e vai ter acesso a um pouco mais de conhecimento com relação a esse assunto. Muito obrigada. Obrigada, Marinês. Bom sábado para você. Um beijo a todos. Bom dia. Obrigada. Boa semana. Bandeirantes.